O Reino Unido tem feito contribuições secretas para o esforço de guerra da Ucrânia, e a próxima pode simplesmente arruinar toda a semana de Putin. Documento do Ministério da Defesa britânico confirma que o Reino Unido enviou quase 100 de seus mais potentes obuseiros autopropulsados para a Ucrânia, impulsionando de forma valiosa as capacidades ofensivas e defensivas do país. O aspecto mais surpreendente dessa história é que nem o Reino Unido nem a Ucrânia deram muita importância a isso. Sem comunicados à imprensa, reportagens na mídia ou anúncios oficiais. No lugar disso, o britânico John Felix, conhecido como Ned Snow 2019, no X, fez um pedido Freedom of Information Act ao Ministério da Defesa questionando sobre armas e sistemas que o Reino Unido possivelmente forneceu à Ucrânia. A primeira pergunta da lista de John foi: considerando que o Reino Unido já declarou ter prometido todos os seus AS-90S para a Ucrânia, eu gostaria de saber, todos significa os 99 em serviço no final de 2021 e frota total de 136 AS-90Is ou alguma outra quantidade? Ele aguardou uma resposta e depois a publicou na íntegra em sua conta no X, revelando o posicionamento do ministério. O Reino Unido doou todos os 99 de seus sistemas de artilharia autopropulsada AS-90, restantes declarados no Registro das Nações Unidas de Armas Convencionais de 2021. Em outras palavras, o Reino Unido entregou toda a sua frota de AS-90S para a Ucrânia. Para entender por que isso é tão importante, precisamos analisar melhor os sistemas. O sistema de artilharia AS-90 dos anos 1990, também conhecido como equipamento de canhão 155mm L-131, é um obuseiro blindado autopropulsado com um histórico extenso e bem-sucedido de serviço no exército britânico. Ele foi desenvolvido na década de 1980, quando o exército britânico estava procurando um novo obuseiro que fosse mais forte, mais inteligente e superior em todos os aspectos. Para substituir o M109 de fabricação americana, que o Reino Unido vinha usando desde meados da década de 1960, uma empresa chamada Vickers Shipbuilding and Engineering, que tinha ampla experiência na construção de navios de guerra, submarinos e armamentos, atendeu ao chamado do exército. Ela projetou e desenvolveu o AS-90, um obuseiro sobre lagartas de 45 toneladas com mais de 9,75 metros de comprimento, 3,4 metros de largura e quase 3 metros de altura, com espaço para até 5 tripulantes simultaneamente. Com motor diesel Cummins BTA 903 T660.148, LV8 de 660 CV, o AS-90, alcança até 55 km por hora, 55 km por hora e alcance máximo de até 370 km ou 230 milhas. Ele combina a agilidade de um veículo de combate de infantaria com o poder de fogo de um obuseiro avançado em seu canhão principal, um canhão de 155mm, L-39 capaz de disparar projéteis padrão de 39 calibres de cano longo, alcançando pouco mais de 24 km. 25 km. Também pode ser ajustado para disparar munição Base Bleed de cano longo de 52 calibres a até 30 km. 30 km. A munição Base Bleed libera gás na área de baixa pressão atrás do projétil, reduzindo o arrasto e alcançando distâncias maiores que munições padrão. O AS-90 também possui 3 modos de disparo distintos. Um modo rajada, no qual pode disparar 3 projéteis a cada 10 segundos. Um modo intenso, com 6 disparos por minuto durante no máximo 3 minutos. Ou um modo sustentado, com o sistema disparando 2 projéteis por minuto ao longo de 60 minutos completos. O AS-90 pode alternar do modo de deslocamento para disparo em menos de 1 minuto e realizar impactos simultâneos de múltiplos projéteis. Tecnologia MRSI. A tecnologia MRSI faz este obuseiro disparar pelo menos 3 projéteis em trajetórias diferentes rapidamente, como se fossem 3 sistemas em um. Isso é muito benéfico no campo de batalha, pois dificulta 3 vezes mais a vida do inimigo, dando a eles pouco tempo para reagir ou agir, enquanto uma chuva de projéteis explosivos caía sobre suas cabeças. Mas o AS-90 não é apenas capaz de causar danos.
Sua blindagem de aço soldada atinge até 17 milímetros de espessura em alguns pontos. Ele também é capaz de aguentar alguns impactos sem se despedaçar como alternativas de artilharia mais fracas e frágeis. Ele também possui uma metralhadora L7 de 7,62 milímetros como armamento secundário, podendo transportar até 48 projéteis e cargas, 31 na torre e 17 no casco, além de 1.000 munições para a metralhadora. Um total de 179 desses sistemas foram produzidos, e as capacidades do AAS-90 foram oficialmente testadas pela primeira vez na Bósnia e em Kosovo, nos anos 1990 durante as guerras iugoslavas, e depois, em 2003 durante a Guerra do Iraque, quando 32 desses sistemas foram usados para bombardear posições de morteiros iraquianos. Durante uma das maiores batalhas iniciais do conflito, a Batalha de Basra. O comandante do exército de campo no comando terrestre na época, general Robin Brims, expressou sua satisfação com a incrível precisão do AS-90, afirmando que a precisão fenomenal estava muito além de qualquer coisa que alguém pudesse esperar, citando este obuseiro como um dos 5 principais vencedores de batalhas para as forças britânicas. O ex-ministro da Defesa do Reino Unido, Adam Ingram, também elogiou muito o desempenho excepcional do AS-90, afirmando que o canhão autopropulsado AS-90 também teve um bom desempenho, fornecendo um grande volume de apoio de fogo preciso com 95% de disponibilidade. Grandes potências militares como o Reino Unido não podem se dar ao luxo de ficar paradas. Eles sempre precisam estar atentos à próxima grande novidade. E apesar do impressionante histórico do AS-90, o exército britânico acabou adotando o sistema de artilharia sueco Archer, que trouxe vários grandes benefícios em termos de taxa de disparo e tecnologia de automação. Naquele momento, o Reino Unido tinha uma escolha. Ele poderia descartar seus antigos AS-90, colocá-los em reserva, ou vendê-los para uma nação menor que não precise ou não possa pagar por sistemas de artilharia mais avançados. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia em andamento, o exército britânico tinha ainda uma quarta opção. Ele poderia só transferir sua frota de AS-90 para Kiev, eliminando ativos desnecessários e fortalecendo as forças armadas ucranianas. Tudo ao mesmo tempo, felizmente, o Reino Unido tomou a decisão certa. Sabíamos que a Grã-Bretanha enviou alguns AS-90 à Ucrânia em 2023. Logo após enviar sua nova e menor frota de 14 Archers, o Reino Unido teria enviado 32 desses sistemas de artilharia pelo canal até Kiev, com registros indicando que o Reino Unido ainda tinha pelo menos 50 AS-90S. Muitos analistas militares passaram a questionar o destino das unidades restantes. Eles estavam sendo sucateados, vendidos ou enviados secretamente para a Ucrânia sem que ninguém soubesse? Bem, agora sabemos, graças ao pedido Freedom of Information Act de John Felix, que um total de 99 desses sistemas foram enviados para a Ucrânia. É importante notar, no entanto, que nem todos esses sistemas estavam originalmente em serviço ativo. Segundo Felix, o exército britânico tinha 99 AS-90Es em serviço. Esses são os confirmados como transferidos para a Ucrânia. Outros 37 obuseiros aguardavam descarte, pois já não eram operacionais. Mas isso não os inutiliza. Os engenheiros ucranianos podem restaurar algumas dessas unidades mais antigas ou usá-las como uma fonte crucial de peças de reposição para manter os canhões da linha de frente funcionando enquanto sofrem danos de bombas, mísseis ou drones russos. E mesmo com esses 37 fora de condições de combate, a Ucrânia ainda acaba com quase 100 AS-90 totalmente funcionais para atacar posições inimigas, fortificações, concentrações de tropas e muito mais. Em resumo, isso representa uma grande vitória para a Ucrânia por vários motivos. A introdução do AS-90 amplia o já diversificado arsenal de artilharia da Ucrânia. Hoje, ela utiliza diversos sistemas, inclusive modelos soviéticos antigos como o 2S-3 Akatsiya e o 2S-19 MSTA. São confiáveis, testados em combate e familiares aos ucranianos, cujas equipes já operam esses sistemas há anos. A Ucrânia também opera uma variedade de artilharia ocidental, incluindo os M700 e 77 britânicos, os Césars franceses e os Panzerhaubitze, 2.000 alemães, além de uma gama cada vez maior de sistemas de 155 mm padrão da OTAN. O AS-90 também se destaca, trazendo benefícios em relação a outras opções do arsenal. Ele se move mais rápido do que o MSTA, por exemplo, possui durabilidade superior ao Panzerhaubitze,
2000 e tende a enfrentar terrenos difíceis e lamacentos de forma mais eficiente do que o Caesar. Na verdade, é um dos melhores sistemas de artilharia quando se trata de suportar condições frias de inverno e terrenos difíceis. Perfeito para um lugar como a Ucrânia, especialmente durante os períodos mais frios e rigorosos do ano. Diferente de sistemas soviéticos antigos, o AS-90 é totalmente compatível com munições da OTAN. No geral, é um verdadeiro cavalo de batalha, indispensável a um arsenal de artilharia já excelente. A Rússia usa 3 tipos principais de artilharia, incluindo os mesmos MS, AS e Akatsias que a Ucrânia, junto ao 235 Koelitsia SV, que deve substituir o MSTA, mas por enquanto só existe em pequenas quantidades. Isso mostra que a Rússia possui menos diversidade em seu arsenal de artilharia, limitando as formas de usar seus sistemas contra alvos ucranianos. A Rússia ainda tem a vantagem em quantidade, ostentando grandes números tanto de sistemas de artilharia quanto de munições da era soviética, mas a Ucrânia tem a vantagem quando se trata de qualidade e variedade. Isso significa que a Rússia, como sempre, é efetivamente forçada a confiar em sua clássica estratégia de força bruta, bombardeando posições ucranianas com sua seleção limitada de sistemas de artilharia e esperando desgastar as defesas dos oponentes. Com o tempo, a Ucrânia, por sua vez, pode operar de forma muito mais inteligente e estratégica, escolhendo a artilharia ideal para cada ocasião. Seja o MSTA, o Caesar ou agora o AS-90. Ela pode combinar e sobrepor seus sistemas em pontos-chave da linha de frente ou perto de grandes cidades e infraestruturas importantes. Preparada para se defender ou atacar posições inimigas com eficiência, precisão e rapidez. E a velocidade realmente é um dos melhores elementos do AS-90. A transição entre modos de deslocamento e disparo será demorada, tornando-os vulneráveis a ataques. O AS-90 se destaca por disparar e se reposicionar rapidamente em outros locais. Quando isso é feito, antes que as forças russas tenham tempo de entender o que está acontecendo ou comecem a pensar em revidar, o AS-90 já está em outro lugar. Com esse obuseiro à sua disposição, a Ucrânia se torna uma força de artilharia ainda mais flexível e eficiente, muito mais alinhada aos padrões da OTAN. Então, enquanto a Rússia persiste com suas táticas desperdiçadoras de bombardear o mesmo local por horas a fio, esperando que pelo menos alguns de seus projéteis atinjam os alvos, a Ucrânia tem o poder de colocar seus AS-90 em ação, lançar ataques confiáveis e precisos contra postos de comando inimigos, fortificações ou concentrações de tropas e recuar imediatamente, causando danos em questão de minutos, se não ainda mais rápido. Em resumo, adições como o AS-90 estão acelerando o avanço da Ucrânia em direção a se tornar uma das superpotências militares mais modernas do planeta, com uma força para rivalizar com algumas das maiores e mais fortes nações do mundo. Todas. Enquanto isso, a Rússia parece cada vez mais defasada com velhos artefatos soviéticos e doutrinas de artilharia insustentáveis. Já o AS-90 destaca-se pela precisão, poder de fogo e capacidades MRSI únicas. A Ucrânia não está recebendo só alguns desses sistemas, mas quase 100 muitos já operacionais e com bom estoque de peças para reposição e reparos. Vale ressaltar também que as forças armadas ucranianas têm se mostrado extremamente habilidosas em extrair o máximo valor de praticamente todo o armamento ou recurso que os aliados ocidentais enviam para eles. Já vimos os defensores de Kiev manterem outros sistemas de artilharia, como os já mencionados M700 e 77 e Caesar, funcionando por muito mais tempo do que muitos especialistas ocidentais previam. É provável que eles façam o mesmo com esses AS-90 também, garantindo que cada um dure ao máximo e cause o maior dano possível antes de ser aposentado ou substituído. E as boas notícias para a Ucrânia não param aí. O pedido da Lei de Liberdade de Informação também revelou que o Reino Unido enviou uma grande quantidade de obuseiros autopropulsados M109 para a Ucrânia. Como observado na resposta à segunda pergunta de John Felix, os 28 M109 prometidos à Ucrânia correspondem ao número total de M109 prometidos. Os 28 M109 já foram entregues à Ucrânia. A terceira pergunta dele, sobre os 54 obuseiros rebocados Helium 119 que o Reino Unido havia prometido enviar para a Ucrânia, também recebeu uma resposta positiva.
Todos os canhões leves L-119 prometidos à Ucrânia já foram entregues. O mesmo vale para a quarta pergunta sobre veículos de reconhecimento de combate. Unidades Combat Vehicle Reconnaissance, Tracked, sobre lagartas. Todo o estoque restante de CVRTs do Reino Unido foi entregue à Ucrânia em 2024, totalizando 168 unidades. Essas adições empolgantes trazem ainda mais poder e diversidade para o arsenal em constante expansão da Ucrânia. Os M109, por exemplo, são obuseiros autopropulsados de 155 mm originários dos Estados Unidos, introduzidos em serviço em 1963, enquanto sistemas como o AS-90 os substituíram em certos países. O M109 segue como uma das armas de fogo indireto mais usadas no Ocidente, com versões modernas como o M109A6 Paladin e o M109A7 sendo a base da artilharia do Exército dos Estados Unidos da América. O L-119 é um obuseiro leve e flexível, capaz de fogo direto contra veículos e estruturas e de fogo indireto em apoio às tropas. Em distâncias acima de 10 km, 6 milhas, pode ser rebocado por caminhões, transportado por helicópteros e usa munição OTAN de 105 mm. Ele pode disparar diversos projéteis, como munições explosivas, bombas de fumaça e outros tipos. Por fim, o Combat Vehicle Reconnaissance Tracked é uma família de blindados de combate conhecida pelo tamanho compacto, ótima mobilidade e variedade. A família inclui modelos como o transportador blindado de pessoal Spartan, o veículo de comando e controle Sultan e o veículo blindado de recuperação Samsung, com opções disponíveis para praticamente qualquer tipo de missão ou objetivo. Nem todas essas adições são decisivas para a Ucrânia no campo de batalha, mas cada uma ajudará os defensores de Kiev de alguma forma, seja dando a eles novas armas pesadas para atacar as fortificações russas, ou veículos adicionais para transportar tropas e suprimentos de um lugar para outro. E a ajuda do Reino Unido não termina aí. Em novembro de 2025, surgiram relatos de que a Grã-Bretanha enviou outro lote de mísseis Storm Shadow de longo alcance para a Ucrânia, introduzidos em 2003 e também conhecidos pelo nome Scalp EG. Esses mísseis franco-britânicos custam cerca de 25 milhões cada. Cada um pesa cerca de 2.900 libras, 1.300 kg, e carregam uma ogiva de quase 1.000 libras, 450 kg. Podem alcançar até Mach 0,95, pouco abaixo da velocidade do som, devido aos motores TRI-6030 Turbojet. Seu alcance operacional máximo é de 342 milhas ou 550 quilômetros. Cada Storm Shadow também vem equipada com sistemas de navegação, sistema de posicionamento global e inercial, combinados com tecnologias de navegação por referência de terreno, tornando-as altamente precisas e garantindo que cada uma tenha a melhor chance de atingir seu alvo, mesmo que encontrem bloqueadores inimigos ou outras medidas de guerra eletrônica a caminho do seu destino. A Ucrânia utilizou Storm Shadows várias vezes para atacar alvos russos de alto valor, destruindo depósitos de munição, centros logísticos e postos de comando atrás das linhas inimigas. Com mais desses mísseis à disposição, as forças de Kiev poderão planejar ataques adicionais contra esses mesmos tipos de alvos, ou atacar infraestrutura russa essencial, como oleodutos, refinarias e fábricas militares, para piorar a crise de combustível do Kremlin e interromper o envio de drones, mísseis e outros recursos às forças russas na linha de frente. E é importante lembrar que todos esses recursos estão sendo fornecidos por apenas um aliado, o Reino Unido. A Ucrânia tem muitos outros aliados espalhados pela União Europeia e em outras partes do mundo, da Alemanha, Polônia e Suécia até os Estados Unidos, até países fora da OTAN, como Japão e Austrália. Todos eles fornecem e continuarão a fornecer ajuda de alguma forma. Enquanto isso, a Rússia é forçada a depender de um grupo incrivelmente pequeno de chamados aliados, muitos dos quais estão simplesmente tentando tirar o máximo proveito da situação e extrair o máximo de dinheiro possível do Kremlin, como Irã, China e Coreia do Norte. A Ucrânia talvez não consiga vencer essa guerra sozinha. Com tantos amigos poderosos e generosos apoiando e fornecendo ativos decisivos como tanques, defesas aéreas, munição e artilharia AS-90, a Ucrânia tem agora uma chance mais realista de vitória. Saiba como o Reino Unido apoia a Ucrânia neste vídeo.
mostrando o Terrahawk Paladin, sistema britânico avançado que elimina facilmente os Shaheds russos dos céus. Ou, para conhecer uma das inovações militares caseiras da Ucrânia, assista a este vídeo, que explora os detalhes do milagroso drone marítimo, transformando o rio Dnipro em armadilha mortal para brigadas russas. E para se manter atualizado com as últimas notícias da Ucrânia e saber mais sobre as diversas armas e sistemas enviados para Kyiv por seus aliados ao redor do mundo, inscreva-se em nosso canal hoje mesmo.